A vida não é um rascunho que possa ser passado a limpo. Quando tomamos uma decisão, como saber se essa foi a melhor decisão? Como saber se outra decisão diferente teria sido melhor? Assim são as decisões quando as tomamos, impregnadas de um peso, de um esse muss sein que Beethoven orquestrou, impregnadas de um tem de ser. Esta metáfora que compara as nossas escolhas na nossa vida com o esse muss sein que Beethoven orquestrou não é minha. Ela é simplesmente uma das minhas preferidas do livro que vos trago hoje, A Insustentável Leveza do Ser, do escritor checo Milan Kundera. Neste livro, o personagem que eu mais gostei foi do próprio narrador. De uma forma absolutamente poética, ele vai descrevendo as personagens, as situações que eles enfrentam, refletindo acerca e sempre enriquecendo o texto com metáforas como estas e outras igualmente belas. Este livro é sobretudo sobre o ser-se humano, sobre as incertezas da vida, as fragilidades, os erros e também os acertos nas decisões que tomamos. Para nós, a grandeza de um homem reside no facto de carregar com o seu destino como Atlas carregava aos ombros a abóbada dos céus. O herói beethoveniano é um halterofilista de pesos metafísicos. A história inicia-se em 1968, na Checoslováquia, onde nasceu Milan Kundera. Nessa altura deu-se o chamado movimento Primavera de Praga, que consistia na intenção de implementação de várias reformas no país, de forma a aliviar um pouco o despotismo e o autoritarismo que se vivia do regime da época na altura. A Rússia, temendo as consequências deste movimento, mandou então invadir a Checoslováquia com o seu exército. Neste contexto, qualquer palavra ou manifestação anticomunista era reprimida e muitos intelectuais na altura tiveram de retratar-se a fim de evitar perder os seus prestigiados empregos ou a fim de evitar terem que se sujeitar a trabalhos considerados menores em termos de estatuto social. O Thomas, que é um dos principais personagens deste livro, também não escapa a esta censura política. Ele, a determinada altura, enfrenta um dilema entre calar-se e vergar-se ou mostrar a sua opinião própria e afirmar-se como um ser pensante. E algumas vezes na sua vida, em termos políticos, ele é confrontado com pesadas escolhas. Umas vezes essas escolhas tornam-se pesadas, outras vezes tornam-no mais leve depois de tomar as suas decisões. O peso ou a leveza nas decisões amorosas na vida de Thomas também se torna um dilema. Quando ele conhece Teresa, metaforicamente deixada numa cesta e lançada às águas de um rio, Thomas depara-se com a difícil decisão entre a escolha de um pesado amor ou entre a leveza da sua vida descomprometida que sempre levou, repleta de variados encontros furtivos com as mulheres que vai conhecendo. Não querendo revelar muito desta história absolutamente arrebatadora e marcante, vou-vos apresentar apenas as linhas gerais dos seus personagens principais. Thomas, que já foi aqui apresentado, é um personagem que, na sua essência, é leve, mas não resiste a carregar o amor pesado de Teresa durante toda a sua vida. Teresa é o seu oposto, porque, na sua essência, ela é um peso em si mesma, carregada de valores tradicionais mais vincados, e é uma pessoa que reflete muito sobre ela mesma. Outra personagem do livro é a melhor amiga de Thomas, a Sabina, que é quase uma alma gêmea de Thomas. É uma pessoa que é em si leve,
e não abdica dessa leveza quando o seu amante Franz decide revelar à sua mulher o seu caso extraconjugal para poder viver na verdade. Sabina não gosta dessa ideia, simplesmente ela fica apavorada pela ideia de viver sob aquele peso e simplesmente desaparece da vida de Franz. Franz, que é um personagem que aparece durante menos tempo neste romance, é um personagem, na minha opinião, mais equilibrado em termos de leveza e de peso. Ele não fica agarrado a um casamento que simplesmente já não, com o qual simplesmente já não se identifica e vai atrás do grande amor da vida dele, que é a Sabina, que é uma pessoa que ele admira por ser igual a si mesma e não como a sua esposa, que é Maria Claude, que é uma pessoa virada para as aparências da sociedade e que age apenas em conformidade dessas aparências. Não confio nas minhas palavras sobre este livro porque eu simplesmente não consigo fazer justiça à grandiosidade desta obra. Leia o livro e depois venha-me dizer se gostou tanto como eu. Se gostou do vídeo, pode-me dar o seu feedback aqui em baixo nos comentários ou feedback like. Subscreva o meu canal e até um dia destes.